Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim. E o tema hoje, ele é complexo e ao mesmo tempo é simples. Tem muita gente que confunde e acha que o intestino é tudo igual. Que o nosso intestino, não existe essa diferenciação não, tá? Tem gente até que fala assim, tem o magrinho, tem o grosso, o que é isso? E dentro do intestino grosso, como assim que existe câncer diferente baseado da onde foi que esse tumor está localizado? O papo de hoje é muito interessante, vai falar um pouco sobre o universo dos pacientes que têm câncer de reto e tá imperdível. Fica com a gente até o final que tá imperdível. Bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Graziela Piló, sou oncologista clínica e tô aqui com minha colega Mariana Cunha, também oncologista, para falar sobre câncer de reto. E hoje a gente chamou uma figura importantíssima na medicina, o Dr. Rodrigo Gomes, que vem falar um pouquinho, desbravar, né, esse tema que é complexo e ainda cheio de tabus, né, Rodrigo, para o paciente que tá nessa jornada, nessa peleja aí de tratamento. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E nós vamos falar um pouquinho, então, do câncer de reto, para as pessoas entenderem o que é, por que é diferente do câncer de cólon, né? E vamos ver as dúvidas e vamos, né? Definitivamente não é a mesma coisa, né, Rodrigo? As pessoas têm uma mania de achar que intestino é tudo a mesma coisa. Vamos tentar começar contextualizando para quem está em casa. Às vezes tem gente que chega aqui que às vezes só quer se inteirar do que é, nunca passou perto do câncer, mas conhece alguém que teve câncer de intestino, vários tipos. Certo? Isso, então vamos lá dividir o intestino. O intestino tem o intestino delgado e o intestino grosso. Quando a gente fala câncer coloretal, nós estamos falando do câncer do intestino grosso. Uhum. Ali a gente vai absorver a água do lado direito, do lado esquerdo vai armazenar as fezes e o reto vai ajudar na evacuação. O intestino delgado é o que faz a absorção dos alimentos e tudo, dos nutrientes dos alimentos. E quando a gente tem um câncer de intestino, em geral, nós estamos falando do intestino grosso, do câncer coloretal. Uhum. E aí eu tenho que definir o que é reto e o que é cólon para as pessoas, né? Então, hoje nós estamos falando do câncer de reto. O câncer de reto, o que é o reto? O reto é os 15 centímetros mais distais do aparelho digestivo, né? Mais distal do intestino grosso. É o finalzinho, né? É o final, é o que está mais perto do ânus. Então, assim, do ânus para cima, 15 centímetros, mais ou menos, né? E essa função do reto, tem muita gente que às vezes confunde, achando que essa função, né, que essa área do nosso corpo, ela não tem função muito importante, mas é uma área extremamente nobre, não só para armazenamento das fezes, né, para condicionar e evacuar, mas também porque, né, no caso da absorção, é uma absorção menor, e aí gera um monte de dúvidas a respeito de como que um câncer pode surgir nessa região tão final do intestino. Os fatores de risco do câncer de reto são os mesmos fatores de risco do câncer de intestino grosso, do cólon? São. Na verdade, assim, basicamente a mesma história, né, dos fatores de risco. A carne vermelha em excesso, os embutidos, né, os presuntos, salame, salsicha, o sedentarismo, a obesidade, que é aquele índice de massa corporal acima de 30, o cigarro, o alcoolismo, né, o abuso do álcool, a história familiar também é um fator de risco. Enfim, algumas doenças, né, a gente tem a retocolite ulcerativa, depois de alguns anos da retocolite ulcerativa, acaba aumentando o risco de câncer de intestino. Então, os fatores são basicamente os mesmos. E o tratamento é diferente, Rodrigo? O fator é igual, ali tá tudo muito perto, né? É uma continuidade aí do intestino, mas o que muda principalmente no tratamento quando a gente fala de tumores, assim, localizados, né? Vamos falar primeiro, né? Isso. Então, o câncer de cólon, eu posso falar que ele é um pouco mais fácil de tratar, porque ele tá lá dentro do abdômen. Nós temos bastante espaço para trabalhar. A emenda do intestino, que eu vou tirar uma parte do intestino, eu vou tirar, vamos supor, 25, 30 centímetros do intestino e vou fazer uma emenda, vou fazer uma ligação. Essa ligação vai ficar geralmente mais longe do ânus do paciente, eu vou preservar o reto. Então, trabalhar no cólon mais para cima é mais fácil para o cirurgião. Não que seja muito fácil, mas é mais fácil. Mas trabalhar no reto, aí já começa uma situação, por exemplo, no homem. A caixa, né, pélvica ali já é mais difícil de trabalhar. É uma dificuldade mais técnica, né? É uma dificuldade técnica e depois, se o tumor está no reto,
Quanto mais próximo do ânus, mais difícil pra gente, né? Porque usualmente é o que a gente quer preservar, né? Lembrando aí para os pacientes que assistem que a gente tem um esfíncter, né, Rodrigo? A gente pode até conversar um pouco mais disso, que é um músculo que controla essa saída de fezes. Isso. E quando esse tumor fica muito próximo, usualmente a gente pode ter um impacto nessa função. E aí, né, assim, como é que acontece esses tratamentos perto do esfíncter? Então vamos falar um pouquinho do mais proximal. Sim. E depois a gente vai descendo até chegar no ânus, né? Então, quando eu tenho um tumor ali por volta de 15 centímetros, 13 centímetros, eu posso dar uma margem, que a gente fala na cirurgia, ou seja, eu tenho que fazer uma secção, um corte, 5 centímetros abaixo. Então, se eu abaixo 5 centímetros, eu vou ficar com 10 centímetros de reto, 8. Quanto mais reto eu tiver, maior a qualidade de vida do paciente. Por quê? Porque a função do reto é armazenar as fezes e dar aquela informação que a pessoa tem que ir no banheiro para evacuar. É literalmente uma bolsa interna, né? Ela segura as fezes ali até que seja dado o comando cerebral. Exatamente. Né? Por isso que a gente fala, se você comer muito pouca fibra, vai chegar fezes ali, mas não vai te dar aquela sensação que você fala, opa, tem que ir no banheiro. Pouco volume, né? Para encher aquele reservatório. Então, quando a gente aumenta a fibra na dieta, o paciente já fala assim, não, agora meu intestino funciona bem. Por quê? Porque ele tem um comando de... Tem essa sensação melhor, né? melhor. Então, se eu tiro o reto do paciente, aí eu vou descendo, o tumor vai descendo em relação ao esfíncter, ao ânus mesmo. E aí eu tenho que tirar todo o reto. Quando eu tenho que tirar todo o reto, eu tenho que levar para fazer uma emenda lá embaixo, perto do ânus, o cólon, né? Que eu tenho que puxar ele lá de cima e trazer uma ligação para baixo. Só que a natureza, né? Assim, a gente faz a cirurgia, o paciente não vai ficar exatamente igual ele era antes, né? Principalmente se ele fizer radioterapia prévia, ou se ele for mais idoso, já não tiver muita força no esfíncter, isso tudo vai alterar a qualidade de vida dele. Não quer dizer que a qualidade vai ser horrível e tal. É possível viver relativamente bem, mas há uma adaptação, né? É engraçado, né, Grazi, que a gente já teve alguns pacientes aqui, Rodrigo. Rodrigo é um expert, então nós estamos conversando aqui com alguém que entende bastante, né? Professor da faculdade, super especialista. A gente até poupou vocês do currículo dele aqui, que é super extenso. A gente teve alguns pacientes aqui contando as histórias pra gente do câncer de reto, e geralmente essas histórias vêm acompanhadas de um atraso de diagnóstico. A gente está começando a contextualizar aqui as diferenças de tratamento, e talvez hoje implique muito como esse tumor se apresenta, né? A manifestação inicial, o quão avançada essa doença está no momento do diagnóstico, e essas histórias que foram compartilhadas aqui conosco têm um dado em comum, que é a dificuldade do diagnóstico, apesar de ser um órgão, uma estrutura corporal nossa, que dá sintomas até relativamente muito simples, né, Rodrigo? O câncer de reto tem uma manifestação clínica que é bem comum, que é o sangramento. Como é que é na sua prática isso? Como é que você enxerga essa realidade? Eu vejo sim. O grande problema do câncer de reto, porque ele está muito próximo do ânus. E as hemorroidas também estão no ânus ali. Então, é essa questão de o paciente achar que ele está com hemorroidas, ou o próprio médico, às vezes, o paciente vai no médico, o médico fala assim, isso deve ser hemorroida, porque o sangramento está vermelho vivo. O sangramento vermelho vivo, ele é da hemorroida, mas ele é exatamente o do câncer de reto. Né? Quando você tem um sangue misturado dentro das fezes, às vezes as fezes foram geradas um pouquinho mais proximal, misturou com as fezes e vai sair, e o paciente vai falar assim, tem sangue dentro das minhas fezes. Que são as fezes mais escurecidas, né? Assim, às vezes sai um pouquinho mais enegrecido. Isso. E às vezes também sai com sangue vermelho e tudo. Vivo. Mas tem um paciente que por sair vermelho vivo e às vezes não misturada nas fezes, ele já acha que é as hemorroidas. E tem um paciente que já tem hemorroida, que ele já tem assim, aquela tendência de sangrar mesmo, sangra algumas vezes, vamos supor que o paciente sangre uns 3 vezes por ano. E aí ele chega pra gente e fala assim, doutor, minha hemorroida, geralmente ela sangra umas 3 vezes por ano, mas nos últimos 8 meses, no último ano, ela sangrou umas 15, 20 vezes.
Aí você vai fazer exame, o exame é um câncer de reto, né? E tem também aquele paciente que tem medo, né? Assim, que tá tendo aquele sangramento, mas é uma região ruim, às vezes até de procurar um médico. Tem muita gente que tem vergonha de procurar médico, né? E não quer, e aí fica ali achando que vai passar, que deve ser porque o meu intestino estava mais ressecado mesmo, e aí acaba fazendo um diagnóstico mais tardio também, né, Rodrigo? É esse tabu, né? De fazer o toque retal, isso acontece na próstata, acontece no reto também. Mas eu falo, olha, não tem jeito, sangrou, ninguém, nenhum coloprocto pode falar que é um sangramento de hemorroida sem te examinar. Se não examinou, você não sabe o que você tem. É uma briga que a gente tem aqui, sabe? Eu acho que a gente conversa muito sobre isso. É uma função do podcast também, alertar as pessoas do que é a rotina de um médico. É óbvio que a gente entende, né, Rodrigo, que um toque retal exige um lugar apropriado, um condicionamento do paciente de forma adequada, digna para que ele seja examinado. E, infelizmente, a gente sabe que o nosso país é cheio de locais, de lugares que não tem esse acesso privado, essa condição de exame físico ideal. Mas negligenciar que ele faz parte da nossa rotina de exame físico com uma queixa aparente na nossa frente é um erro muito grotesco que pode implicar em repercussões muito ruins para os pacientes. Eu costumo falar assim, se você é um paciente que tem um sangramento nas fezes e foi a algum médico e o médico, né, fez um diagnóstico sem te examinar, você tem que procurar um especialista, né? Tem que procurar alguém que faça um exame local. Porque com certeza. E essa questão que você falou também achei interessantíssima, porque tem muita gente que tem, inclusive gente nova, que tem esse sangramento por fissura ou por hemorroida e que fica atribuindo aquilo ali. Fala, não, já tenho um diagnóstico, já sei, né, que isso que é hemorroida e que a hemorroida sangra de vez em quando, né? E ele próprio, o próprio paciente negligencia e dá ao médico e acha que é isso. E as hemorroidas, a indicação das hemorroidas de cirurgia ou de tratamento ali, ligador e tudo, é o sangramento frequente. Para quê? Para você parar de sangrar, para você não confundir se eventualmente um dia vier um câncer de reto. É muito interessante. Eu acho que a questão do reto, ela traz, particularmente foi um motivo da gente trazer aqui, não só pelo tabu envolvido, pelas dúvidas de tratamento, vamos voltar nisso daqui a pouquinho. Tem muito paciente, Rodrigo, que eu já recebi pergunta, a gente quando abre caixinha de perguntas lá, e já me perguntou se o câncer de reto está associado a doença sexualmente transmissível, por um equívoco de imaginar que o reto, e existe uma associação talvez do câncer de canal anal, né? De anos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da diferença que existe estruturalmente de diagnóstico, de tratamento, de tudo. O câncer do reto, né, que nós estamos falando, geralmente nós estamos falando do adenocarcinoma de reto. E o adenocarcinoma de reto não tem a ver com doenças sexualmente transmissíveis, né, infecções sexualmente transmissíveis. E o câncer de canal anal, do ânus, que é um carcinoma de células escamosas, aí sim tem a ver com HPV, às vezes tem uma co-infecção com HIV, mas não é do reto, é do ânus, né? E são doenças um pouco diferentes, o tratamento é um pouco diferente também. Às vezes precisa de cirurgia, mas assim, em geral até que não, né? Mas a questão é, tendo alguma coisa ali na região, sangramento, dor, sensação de evacuação incompleta, tem que ir no banheiro toda hora, né? Aquele chamado para ir no banheiro toda hora, alterou o hábito do intestino, essa pessoa tem que procurar o médico. Porque isso é uma informação valiosíssima, né? Não ficar, o paciente não se negligenciar e nem o médico que está atendendo. Isso a gente falou muito em colo uterino quando a gente trouxe esse tema aqui, que tem essa questão da mulher sangrar e achar que é menstruação, isso é um escape, tem sempre algum motivo e às vezes não ser examinada devidamente, né? Então, isso atrasa, a gente tem muito tabu relacionado e até a própria, é engraçado, né? Falando assim, até a própria consciência corporal, o intestino da gente, né? Segundo o cérebro, 80% da nossa serotonina está sendo produzida pelo nosso intestino. É um órgão vital para a nossa subsistência como seres humanos em todos os aspectos. E o reto, o canal anal, eu não sei, existe um tabu associado à questão de são as fezes, é o final, é o que não precisa. E a atenção que é dada a isso é só a questão do intestino funcional não funcionar. De fato, um intestino ressecado, né, é um fator de risco para sangramento ali por conta de doença hemorroidária,
ar e pressão. E aí eu acho que é importante a gente bater nessas teclas aqui, já que a gente tá falando de prevenção, né, e de como tratar. E a gente fala que é muito diferente, né, hoje em dia, a gente tem tabu relacionado ao câncer, mas porque antigamente a gente descobria muito em fase tardia. Então hoje a gente tem a oportunidade de fazer diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce precisa disso, né, assim, tem um sintoma, mesmo que seja pequeno, vá procurar uma ajuda médica, porque as chances de diagnóstico e cura são muito maiores nesse cenário. Tem um outro tabu também, que eu vejo os pacientes que, se a gente não fala em algum determinado momento, eles vão te perguntar. Ou então, às vezes eu até espero ele perguntar, que é a bolsa de colostomia. Né? Que o medo da bolsa. É o medo, né? da bolsa. Às vezes ele até sente que está com alguma coisa no intestino e não procura o médico, porque ele já está com medo da bolsa. Já viu alguém, tem algum vizinho, algum conhecido que tratou e acha que é igual. Hoje, felizmente, nos últimos 30 anos, a taxa de pacientes de câncer de reto mesmo, que precisam de bolsa, é muito menor. Legal você falar isso, Rodrigo, até para dar uma esperança para quem tá lá. Em que cenário hoje que a gente considera que a bolsa é mandatória? É mandatória, né? Então, falar um pouquinho da história da cirurgia do câncer de reto, porque na década lá de 70, até um pouquinho de 80, a gente precisava ter 5 centímetros de margem. Então, se o tumor estivesse a 4 centímetros do ânus mesmo, aquele paciente ia ser amputado, ou seja, tirar o reto, tira o ânus e faz a colostomia. Né? E que seria definitiva. Que seria definitiva. Não tem jeito de voltar. E que muitas pessoas associam o câncer de intestino, o câncer de reto, a essa condição, que era uma condição ali da década de 70, 80. Aí depois foram se estudando, a gente precisava de 2 centímetros. Só que hoje eu preciso de 1 milímetro, desde que eu tire todo o mesorreto, que é uma gordura ao redor do reto. Por quê? Porque, felizmente, o câncer de intestino, ele não dissemina para baixo, ele dissemina para cima e para a gordura ao redor dele. Então, se eu tiro toda a gordura e vejo a lesão e milimetricamente eu faço a incisão ali, eu consigo preservar o ânus. Então, eu preservo muito mais hoje. Olha que interessante, né? As técnicas melhoraram demais, né? Assim, dando qualidade de vida para esses pacientes. Então, o que eu amputava há 30 anos atrás, hoje eu não amputo, né? Então, às vezes vai caber uma bolsa de colostomia e ileostomia provisória. Com o intuito de proteger, né? Protege, eu faço a emenda lá embaixo, protejo, cicatrizou, eu faço a reversão do trânsito, né? Isso eu acho que também é um problema, assim, né? O fato de algumas personalidades, recentemente, né? Alguns artistas, algumas pessoas que estão na mídia, que passaram por momentos delicados, que precisaram da bolsa, fez com que talvez a gente tivesse mudado um pouquinho essa estrutura, mas ainda tá lá, tá arraigado, eu tenho certeza que muita gente não faz isso. Aliás, assim, a colonoscopia por si, né, por si só, Rodrigo, a colonoscopia que é o exame de rastreio para o câncer. Impressionante, né? O paciente faz qualquer coisa. Na hora que você chega na colonoscopia, Hoje, eu tenho uma paciente colonoscopia, ele fala, oi. Uma paciente hoje, eu falei, mas não é possível, senhor. Falou comigo, não, qualquer exame menos a colonoscopia. E qual é o motivo? Não é, existe o receio de uma sedação, de uma anestesia. Mas nunca é esse, né? O receio hoje era, poxa, doutora, eu sou virgem, como é que... Olha o pensamento, e isso não é incomum. As pessoas associam também o canal anal como órgão sexual. Isso, infelizmente, traz a dificuldade para as pessoas entenderem, né, do pudor que existe do exame. Gente, é um ato médico, né? É um ato completamente controlado, né? O Rodrigo sabe. Então, a colonoscopia realmente ela tem esse receio, às vezes, mais do preparo até. Sim. Mais do preparo. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer esse preparo é muito chato. Olha, ele é chato mesmo, eu não vou falar que não é chato, né? Eu já fiz 2 colonoscopias, dia 26 agora tem a minha 3ª colonoscopia. Mas veja bem, é melhor você fazer o preparo, né, e gastar ali, tudo bem, você vai gastar um dia, gasta um dia, a gente gasta um dia para tanta coisa, né, por que não para prevenção de um câncer
que é extremamente comum. Não, e eu falo com os pacientes que têm essa questão, que eu falo, gente, é muito melhor a gente fazer um exame que gasta aí, às vezes, uma noite ou uma manhã de preparo e ficar livre realmente, tira um pólipo, né, uma lesão inicial, do que se depois você vai tratar, porque aí você vai tratar com cirurgia, você vai tratar com quimioterapia, com radioterapia, então são tratamentos, além de mais agressivos, muito mais arrastados, né, então não tem sentido, assim, realmente não tem sentido, a gente faz um trabalho de formiguinha aqui, né, vai tentando dia a dia tirar esses tabus. Pacientes, assim, eu não quero descobrir câncer em você, eu quero, no máximo, descobrir pólipo, que é benigno, para você não ter câncer, para você não morrer de câncer. E se eu faço isso, e se eu faço uma colonoscopia e eu descubro que você não tem nenhum pólipo, cara, você quase ganhou na loto, porque esse paciente que não acha pólipo nenhum, ele já é um paciente que provavelmente nem vai ter câncer, olha que beleza. E a gente até falou um pouquinho aqui em outro podcast sobre a colonoscopia virtual, mas a grande dificuldade é que a gente não consegue fazer essa retirada de pólipo, né? Então, o paciente acaba fazendo o exame quando, né, quando consegue o acesso, mas depois, se precisar tirar pólipo, vai ter que fazer a colono de qualquer jeito, né? Ontem um paciente me perguntou sobre a colonoscopia virtual como prevenção, sabe? O que a gente vê como especialista, né? A gente prefere realmente a colonoscopia, a colonoscopia real, né? Óptica, e a colonoscopia virtual, se você achar um pólipo, em geral maior do que 6 milímetros, você vai ter que fazer uma outra colonoscopia. O preparo vai ser 2 vezes, você vai gastar em vez de 1 dia, 2 dias, e tem algumas lesões que não são vistas, né? A qualidade da visão da colonoscopia habitual é melhor do que a virtual? Assim, eu falo para investigar esse trato digestivo. De lesões grosseiras, as duas são ótimas. O problema é que a outra, né, a virtual, não vai te tratar, não vai tirar biópsia, não vai fazer nada. Vai ter que fazer a outra colonoscopia. Então, você tem um risco de fazer 2 vezes. Agora, se você faz a colonoscopia virtual, você vai fazer o preparo, você vai chegar no setor de radiologia, você vai estar acordado, você vai ter que ser injetado um ar pelo ânus, acordado, e você vai sentir uma distensão abdominal, vai fazer uma tomografia e depois você vai eliminar aqueles gases. Mas você vai fazer tudo isso acordado. Nossa. Então, o desconforto é maior. Entendi. Né? Porque, como diz o paciente, o melhor da colonoscopia é o sono da colonoscopia. A sedação, né? A gente não vê. E aí, enfim... É um tabu, né? Enfim, é um tabu que, assim, é muito mais o que passa no imaginário das pessoas do que realmente é o exame, né? E lembrar que é um exame de uma importância tão grande que eu acho que não justifica que a gente ficar... tentando minimizar, eu acho que o exame tem que ser feito e aí, vamos seguir, né? E a gente passou aqui um pouquinho sobre, né, a dificuldade de diagnóstico, os tabus de sinais e sintomas. Vou voltar no tratamento para eu poder tentar contextualizar aqui para quem está em casa, porque é muito comum as dúvidas em relação... A gente em reto, né, a gente trabalha com câncer de reto, é a doença da interdisciplinaridade, né, Rodrigo? É a doença de vários profissionais tratando. Isso é uma dificuldade, às vezes, para o paciente, né? Ele fala, poxa, até pra gente, né? Não é? Eu sou filho de um monte de gente aqui, mais ou menos isso. Porque, de fato, é uma doença que, apesar de estar lá nos seus 15 centímetros finais do intestino, traz toda uma dinâmica de profissionais trabalhando. Queria que você colocasse aqui para quem está ouvindo a gente, está assistindo... Você começou narrando aqui da evolução tecnológica da cirurgia, até para hoje, né, a expertise de uma cirurgia robótica, qual que é o benefício da robótica aí para o câncer de reto, e como que a gente poderia dividir, né, esquematicamente aí para quem está nos ouvindo, quais as modalidades de tratamento que um paciente com câncer de reto pode ser, né, ser submetido. Realmente, assim, o câncer de reto, para você tomar uma decisão para o paciente, às vezes sozinho, é muito complicado hoje. Hoje tem que pedir a opinião do oncologista, do radioterapeuta, às vezes do patologista, porque às vezes a lesão é tão inicial, o patologista fala assim, Rodrigo, é tão inicial, não precisa nem ressecar todo o reto, eu tiro só a parede do reto, porque o risco de ter alguma outra coisa é tão pequeno que não justifica você fazer uma cirurgia tão grande. Mas eu preciso do quê? Do radiologista com uma boa imagem, uma boa ressonância magnética. Preciso, às vezes, de um radioterapeuta para falar que aquele paciente pode ser bem irradiado porque está na posição certa, né? Ou às vezes está na posição mais alta
E às vezes o oncologista e o radioterapeuta estão imaginando que pode ser uma boa irradiar o paciente, e o cirurgião fala, não, nessa altura não precisa. Né? Então, assim, às vezes o conhecimento de cada um vai se unindo. Então, eu tenho que ter um bom patologista, um bom radiologista, um bom oncologista, um bom radioterapeuta e um bom cirurgião que muita opera gente reto, envolvida, né? E o reto, como eu falei, é assim, a dificuldade técnica é bem maior e é importante a pessoa escolher um bom cirurgião, né? Um coloprocto, que o coloprocto faz câncer de intestino 3, 4 por semana. E às vezes um cirurgião de outra especialidade faz 1 por mês. Então, assim, quanto mais volume você acaba fazendo, né? E é a especialidade, né? E essa discussão também entre as especialidades, às vezes o coloprocto está todo dia, toda semana a gente está fazendo uma discussão dessa, né? E qual que é o benefício da robótica, Rodrigo, nesse sentido, nessa evolução tecnológica do câncer de reto? Então, a cirurgia, a gente chama de... Ela é peça cirúrgica orientada ou espécime orientada. Eu tenho que ter uma peça cirúrgica preferencialmente perfeita, né? Que é uma peça completamente lisa, né? Sem rupturas, numa fáscia, que a gente chama fáscia visceral do mesorreto, que é uma fáscia, ela tem que sair lisinha, bonita. Então, eu posso fazer isso aberto, laparoscópico ou robótico. Agora, aberto a gente não recomenda tanto, porque o paciente vai ficar mais dias no hospital, 5, 7, 8 dias no hospital, a dor vai ser maior, a né? recuperação é mais difícil, né? A recuperação é mais difícil, a taxa de infecção de ferida operatória é muito maior, né? Então, quando você vai para minimamente invasiva, você vai diminuir infecção de ferida, infecção de sítio cirúrgico, a complicação pós-operatória, principalmente dos pacientes mais idosos, né? E aí, a robótica, o que ela é? Ela é uma laparoscópica bem avançada. É pegar a cirurgia com um vídeo com uma dimensão maior para quem tá lá imaginando. Gente, não é o robô que opera, não. Quem opera são eles, tá? Vale contar aqui, que tem muita gente que acha que vai me operar o robô. Não é o robô, eu acho engraçado, né? Quando a robótica entrou, os pacientes chegam contando assim, nossa, foi um robô que me operou. Eu falo, quem tá ali atrás, ó, o cirurgião ali. Até fala assim, o robô não faz o cirurgião ficar melhor, não. Se ele for ruim, ele continua ruim do mesmo jeito. Mas se for um cirurgião bom, ele vai ter facilidade. Assim, em qualquer lugar do mundo, né, Europa, Estados Unidos, Brasil, se você tem o robô à disposição e aquilo ali se não custasse nada, não tem como você não usar. Entendi. Não tem como você não usar. A gente bate numa questão de acessibilidade, né? Tanto acesso quanto o custo, né? Mas em termos técnicos é melhor. Assim, é melhor. Por quê? Porque o movimento da minha pinça cirúrgica, ela vai seguir da minha mão. Então, todo o movimento que eu faço com a minha mão, se eu rodar a minha mão toda, assim, eu consigo fazer esse movimento lá dentro. Que interessante. Então, eu consigo fazer algumas dissecções na robótica que eu não consigo na laparoscópica. Só pelo vídeo, né? Só pela... Porque a pinça da laparoscópica, ela é uma pinça reta e ela não... Como diz, ela não faz essa movimentação que o robô consegue. Não faz curva nenhuma. E o outro faz curva como se fosse o seu punho, né? E o tipo de incisão do corte, ele é muito pequenininho. E eu consigo fazer esse corte pequenininho porque a minha visão é muito aumentada. É você imaginar colocar o seu olho dentro da barriga do paciente e as pinças vão chegar do lado. Então, você está lá dentro. Mas, né, só até para quem está lá ouvindo a gente também, não tem acesso, porque a gente sabe que, infelizmente, uma tecnologia ainda restrita a alguns centros maiores, né? Alguns cirurgiões que são treinados ou não. E aí, eu costumo fazer a brincadeira pro paciente mais que está lá, tá pelejando, né? Fala assim, olha, não adianta entregar uma Ferrari para um motorista que não sabe dirigir também, né? Então, entregar um robô, né? Colocar um robô à disposição para um cirurgião que não está treinado, não vai fazer sentido. O mais importante é saber o que o seu cirurgião é melhor, né? Porque se for de aberta, vai de aberta, né? Eu até falo o seguinte, por exemplo, o paciente às vezes... Quando tem um preço o robô hoje em dia, o paciente às vezes não tem condição de pagar o preço do robô. Ok, a cirurgia, ela é espécime orientada, o cirurgião vai conseguir fazer aquele espécime, né? Se ele for um cirurgião bom, ele vai conseguir fazer. Agora, eu posso fazer mais fácil, né? E a recuperação do paciente robótico,
ela é um pouco melhor mesmo, né? O cirurgião, às vezes é difícil passar isso para os números estatísticos, né? Mas todo cirurgião robótico vai ficar com essa sensação. Por quê? Você opera de manhã, de noite, se eu tampasse o abdômen do paciente e perguntar para qualquer médico do hospital, você acha que eu operei ou vou operar amanhã? Em geral, ele não consegue saber. É mesmo? Porque a carinha e o jeitinho do paciente tá tudo certo. Tá muito bom, entendeu? Isso é muito interessante, né? Mas também são dados novos, né, Rodrigo? A gente tem um robô há relativamente pouco tempo na medicina, né? Eu acho que ainda vão vir. A gente vê também nos tumores urológicos essa mesma questão. Às vezes você vai na literatura, não tem tanta diferença, mas com todo o cirurgião que você conversa, que tá ali na linha de frente, entende que tem uma diferença muito grande. Eu acho que para o paciente ter um pós-operatório melhor, principalmente nessa região que a gente está falando, uma região muito, muito nobre, muito sensível, né? Muito interessante. E às vezes é muito difícil mesmo. A questão é que é muito difícil às vezes. Né? A gente acorda para operar um paciente com câncer de reto, você não fala assim, vou ali operar. Não é ali, eu vou ali operar um câncer de reto e não vai ser fácil, vai ser difícil. Né? É como se estivesse mexendo numa caixinha de Pandora, né? Porque a pelve cheia de órgãos vitais, bexiga, vagina na mulher, útero, próstata, ureter do lado. Assim, a anatomia da pelve, por isso o reto é tão peculiar, né? Ô, Rodrigo, eu fico pensando assim, para um paciente que tá lá com um tumor de reto e que precisa operar, né? Ou fazer a rádio, fazer os tratamentos adequados, mesmo que não mexa no esfíncter, existe uma taxa de incontinência fecal só pelo fato de estar tratando dessa região, de estar irradiando, de estar operando? Isso, é uma pergunta muito boa, porque depende ali de onde está o tumor. Então eu consigo fazer 2 tipos de emenda do intestino. Tem uma emenda que eu faço com grampeador que ela vai ficar um pouquinho mais alta. Então quando ela fica um pouquinho mais alta, eu posso deixar um pouquinho ali de reto, 1 centímetro, 2 centímetros de reto, que o paciente já vai conseguir perceber que chegou fezes ali, que chegou gases ali, e que ele vai soltar gases ou fezes, que ele vai ter diarreia, né? Então, a sensibilidade do ânus vai ser maior porque eu preservei ali um pouquinho de reto. Só que se o tumor está muito perto do músculo, eu tiro praticamente um músculo que chama o esfíncter interno e deixo só o externo. Quando isso acontece, a qualidade de vida cai mais do que o outro. Eu falei que eu sobro ali uns 2 centímetros de reto. Só que, por exemplo, se o paciente for muito jovem, o paciente forte, sei lá, uns 45, 50 anos, ele vai sentir, mas ele vai sentir muito menos do que um paciente de 75 anos, que a musculatura Você fala, ele vai sentir que ele precisa ir ao banheiro. Ele vai sentir que ele está perto da hora de evacuar. Isso. Ou, e a taxa de incontinência vai ser maior ali no paciente mais idoso. E dá para trabalhar, Rodrigo? A fisioterapia pélvica, tanto antes, durante e depois, tem algum impacto nesse desfecho? Geralmente a gente acaba fazendo antes porque o tumor está lá. Né? Mesmo que ele esteja fazendo radioterapia, não dá para trabalhar muito essa questão, sabe? Às vezes, quando o paciente está com uma bolsa protetora para a emenda cicatrizar e tudo, colar, a gente pede para o paciente, às vezes, fazer alguns exercícios para ele, né? Mas depois que eu refaço o trânsito intestinal, ele vai sentir. Eu falo assim, você vai sentir aí 3 meses que você vai falar assim, não entendo o meu intestino. O que é não entender o intestino? Ele ia lá 1 vez por dia, 2 vezes por dia, e agora ele vai 1 vez por dia, e no outro dia ele vai 8. Ele falou assim, 1 vez e 8? E aí depois fica achando que é alimentação, não consegue achar um caminho ali. E depois ele vai 0. Aí depois ele volta para 1. Aí vai 3. Aí ele fala assim, nossa, eu não consigo entender meu intestino não, doutor. E aí ele começa a adaptar. Ele vai adaptando. E em algum determinado momento, mais para frente, ele fala assim, não, já entendi meu intestino. Eu já sei o dia que eu vou ter uma diarreia, ou que vai ter fezes fragmentadas, que a gente chama. Que eu vou no banheiro várias vezes. Aí quando eu faço isso... Dos pacientes, né, de consultório. Que é fragmentado. Às vezes tem a urgência também, que é o paciente, ele... tem que ir no banheiro. Estava tranquilo, de repente, precisa banheiro agora, né? E aí a fisioterapia nesse momento pós é interessante? Isso, aí a gente espera sentir o paciente para ver que lado que ele vai, porque às vezes a gente fala tudo para ele, ele chega para lá, a gente diz, não doutor, eu vou 2 vezes no banheiro por dia. Mas não tem problema nenhum,
não tem problema nenhum. Falei, poxa, mas a mesma cirurgia que eu fiz, o outro tá reclamando tanto, né? e você tá... Você ganhou na lota, né? Mas aí, o Will que tá muito sofrido, você está percebendo que ele está, a gente tem um questionário, né? E esse questionário que chama Síndrome da Ressecção Anterior do reto, né? Que é a retirada do reto, dá essas mexida no intestino. Né? E aí a gente quantifica e fala assim, não, você tá sofrendo muito, então você é fisioterapia, entendeu? Legal. Vou te passar uma fibra, vou te passar alguma coisa para segurar e tudo, entendeu? Porque eu imagino que deve ter, né, assim, um treinamento que talvez não melhore 100%, mas que talvez até para melhorar o entendimento do paciente sobre o próprio corpo mesmo, né? Para conseguir melhorar a qualidade de vida. Eu lembro de uma paciente, gente, eu tive uma paciente, assim, emblemática, porque ela teve um tumor de reto e ela ficou com uma incontinência fecal, mas ela fez físio, tava assim, melhorando na físio, mas ainda com uma qualidade de vida prejudicada. Mas ela fala assim, olha, depende muito de como a gente também lida com esse problema, né? Então, ela tinha uma desenvoltura maior. Ela falava que chegava nos lugares e falava assim, ó, vocês vão me desculpar, mas eu não controlo muito meu intestino, não, tá? Então, assim, qualquer coisa... Então, assim, acho que cada um vai de um jeito e a gente tem que entender esse paciente no consultório. A gente fala muito sobre várias questões relacionadas ao mundo do câncer, né? De cabelo, porque tem gente que caiu o cabelo, tá tudo certo. Tem gente que caiu o cabelo, é um drama, né? Assim, eu acho que essas questões de intestino, de bexiga também passam pelo mesmo problema. Tem gente que fica muito impactado e às vezes não quer sair de casa, né? Até o problema melhorar. E tem gente que vai viver a vida. Na verdade, desses pacientes que a gente opera e tira todo o reto e que tem alguma situação dessa, 90% ele vai se adaptar muito bem. Legal essa estatística. É uma boa estatística, 10%, né? Eu falei isso porque nós temos um estudo lá na faculdade, a gente mais de 200 pacientes, nós conseguimos 20 pacientes. Então é mais ou menos esse o número, que assim, estava muito ruim para os pacientes. Aí o que a gente fez? A gente treinou os pacientes com uma enfermeira de irrigar o intestino todo. Como a gente irriga a colostomia também, às vezes... A gente irrigava, o paciente mesmo pegava o aparelhinho, né, o dispositivo, colocava dentro do ânus e abria o soro fisiológico, mas a gente usa a água da torneira, né? E aí essa água aquecida vai encher todo o intestino pela manhã e aí o paciente vai esperar um pouquinho e vai retirar o aparelho e todas as fezes do cólon remanescente vai sair. Então, ali ele vai ficar 24 horas sem fezes. Gente, isso é uma lavagem intestinal, né? É uma lavagem intestinal, só que é a lavagem intestinal que a gente faz ali no pronto-socorro, que é de 500 ml, vai só no reto ali. Nessa porção final, né? A porção final. Essa vai em todo o intestino. Porque é mais ou menos 1.000, 1.200... A gente faz E o paciente faz isso em casa? O paciente faz em casa e demora mais ou menos uns 20 minutos a meia hora. Só que a qualidade de vida vai lá em cima. Porque aí depois ele fica mais tranquilo para sair. Então, se tem, sei lá, aí acabou. Ele fica tranquilo. Se tem incontinência, a incontinência acaba porque não tem fezes, né? Olha. A gente tem vários relatos de pacientes que a vida sexual piorou, né? Piorou, assim, com a cirurgia. Que eu tô falando isso porque às vezes a pessoa pode se encontrar aí e aí não tinha, como se diz, né? Coragem de ter relação, porque às vezes tinha perda durante a relação. Então, isso começou a, né, atrapalhar. E depois que a gente fez isso, a gente fez, doutor, agora não perco mais. Gente, né? Minha vida sexual melhorou. Então, assim, tudo, é uma coisa sensacional. Porque tem gente que tem medo de sair de casa. Fala, eu tenho um evento, mas tem, né, nesse lugar tem pessoas que eu não conheço tanto e eu não me sinto à vontade. E aí é um problema mesmo, isso, né? Você falou da bolsinha também, irrigar a bolsinha. Tem paciente que faz isso também pra sair, pra ir com ela sequinha, limpinha, durante um evento, né? Pra não ter risco dela extravasar, porque pode acontecer, né? Eu tenho uma paciente que a vida dela é ir pra praia. Então ela coloca o maiô, faz a irrigação, coloca, né, o tampão ali,
e vai pra praia. Olha que legal. Né? É isso, né, gente? O câncer de reto, essa caixinha de Pandora que tá lá no finalzinho do nosso intestino, é cheio de nuance. A gente quis trazer aqui um pouquinho do debate, a gente já contextualizou. Doença difícil, às vezes, para ser diagnosticada pelo tabu, pelas informações equivocadas, informações mal divulgadas, às vezes. A gente fala que conhecimento é tudo, para câncer de reto, sim, conhecimento é tudo. Foi bom lembrar aqui sobre as características que diferem, né, um órgão de outro, do intestino, na verdade, tudo faz parte do mesmo órgão, a gente está dividindo anatomicamente, o médico gosta dessa palavra, né? É só pela localização onde está uma estrutura e outra, porque realmente difere muito os tratamentos, né? O câncer de reto pode ser tratado, tem gente que tá ouvindo aí, ó, tá fazendo químio, tem gente que tá fazendo radioterapia, tem gente que tá fazendo químio mais radioterapia, tem gente que, ó, meu médico operou de cara meu câncer de reto e eu tô tendo que fazer químio, ó, depois. Tem gente que tá fazendo um tanto de tratamento antes, fez químio e rádio e vai operar só depois. É só para contextualizar que existe uma palavrinha de ordem aqui para quem tá tratando reto. Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, são vários profissionais tratando o reto. Então, longe de nós aqui num podcast querer detalhar todo o algoritmo, né, Rodrigo, de tratamento aqui. Muito difícil. Mas tem muita coisa nova, tem muita coisa legal. Um último detalhe que eu queria que você comentasse pra gente é que tecnologia os pacientes adoram, né? Tá chegando tecnologia pra câncer de reto. Até imunoterapia tá chegando pra reto, né? Pra um monte de pacientes. Isso foi uma revolução, né, recente, né? Que os pacientes que têm uma característica genética ali, que a gente vai chamar de instabilidade no satélite, esses pacientes estão respondendo extremamente bem à imunoterapia, né? Então, tem estudo lá do Memorial, tem estudo chinês também, mostrando que esses pacientes realmente nem precisa operar, né? Com imunoterapia. Infelizmente, essa é uma parte pequena dos pacientes, né? Nem todos os pacientes vão encaixar nesses protocolos, e os outros pacientes, se o diagnóstico for precoce, a gente pode fazer uma excisão local. Imagina você fazer uma excisão local, é muito melhor, né? A gente opera transanal. Você pode fazer uma cirurgia direta, igual você falou, se a lesão também está mais inicial. E os pacientes que a lesão está um pouco maior, eu posso julgar junto com os colegas que uma rádio e quimioterapia antes da cirurgia vai ser melhor para aquele paciente, que ele vai diminuir e vai facilitar a minha cirurgia do ponto de vista de margens, né? Manobra ali dentro. Manobras, e que inclusive dá menos efeito colateral, né? No pós. Essas inovações são sempre boas a gente trazer, porque as pessoas ficam querendo uma esperança. A gente sabe que, apesar dos avanços, ainda tem muito impacto em qualidade de vida, né? Então, esses tratamentos a todo tempo estão chegando. Agora ainda é uma parcela pequena que se beneficia, mas quem sabe mais pra frente a gente não vai ter uma população maior. Esse espaço aqui é para isso, sabe? A gente sabe que tem muita desinformação nas redes sociais atualmente, então, se tem desinformação, a gente também tem que entrar aqui trazendo informação. Exato. Então, Rodrigo, para fechar aqui esse papo hoje, que foi super bacana, super esclarecedor, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para esses pacientes aí que estão sofrendo, que estão angustiados? Já ficaram felizes de saberem que reto é um monte de coisa, mas que não deixa de ser uma angústia, né? Ter esse diagnóstico de câncer de reto. Eu acho assim, que o mais importante ali para o paciente do câncer de reto, uma mensagem que seria, se você pudesse pegar e levar isso, se você tiver algum sangramento, de não ficar com ele para você, procurar o médico, né? Não fica achando que é hemorroida, porque pode não ser, né? A chance de você acertar é de cara 50% só, porque tem outras doenças que dão sangue e tudo. Perfeito. Então, não ficar. E a outra mensagem que eu queria falar é que o câncer está aumentando em pessoas jovens. E o câncer de reto é o que mais aumenta em pessoas jovens. Em 2030, nos Estados Unidos, em vez de ser 5% abaixo de 50 anos, vão ser 22% das pessoas. Então, quer dizer, o câncer está diminuindo da idade. E está diminuindo o câncer de reto, e está diminuindo, né? Está aumentando nesses pacientes. E esses pacientes, muitas vezes, primeiro que eles são muito jovens, assim, 40 anos, 30 e poucos anos,
eles assim, não, isso não deve ser câncer, né? Exatamente. Só que, infelizmente, a epidemiologia está mostrando isso. Então, não negligencie. É, pela idade e pelos sintomas. Pela idade e pelos sintomas. Sangrou, vai no médico. Acho que se a gente passar isso por hoje, né? Nós estamos passando uma coisa muito boa. Isso aí. Se vai chegar na colonoscopia, se vai chegar na ressonância, em outros exames, o médico vai deliberar, né? Eu tenho uma outra coisa também que eu queria falar para o paciente que nega a colonoscopia. E até para o médico também, que às vezes está lá com o paciente fala assim, não, eu não quero fazer colonoscopia. Eu gosto de falar o seguinte, que vamos negociar um pouquinho. Você vai fazer pelo menos o sangue oculto nas fezes, que já tá bom também às vezes, né? Faz um rastreio. Faz um rastreio e aí você vai combinar comigo. Se der positivo alguma vez, você vai fazer colonoscopia. Não, eu faço. É melhor que esse paciente esteja na sua mão. Esteja assim Não, tudo bem, o sangue oculto eu faço, né? E aí se ele fizer e algum dia der positivo, né? Faz todo ano, né? Perfeito, boa dica. Isso aí vai ser bom pra gente também. É melhor fazer alguma coisa do que nada. A tristeza que eu falo é que tem gente que já tem o sangue vivo, né? Aquele sangue saindo. Quer fazer. E que fala assim, vou fazer um sangue oculto. Fala, mas você já tá com sangramento aí, né? Não precisa disso, não tá mais oculto. Ainda tá bem vivo. Você já fez um teste que chama teste de sangue não oculto nas fezes. É verdade. É engraçado como que essas neoplasias, né? O câncer em geral, em quase todos os tipos de tumor, tem sido diagnosticado em fases, né, em pacientes mais jovens. Isso então a gente tem que trazer esse alerta. Então, para quem está assistindo, né, achou essa conversa interessante, achou que a gente compartilhou muita informação com validade, nos ajude a compartilhar nas redes sociais, né? Então, ative. Peraí que a gente confunde tudo aqui. Gente, tem que treinar, entende? Não somos podcasters. Médico é um problema, né? Então, vou falar pelo menos pra câmera. Então, aqui é assim, ó. Gente, por favor, gente, ajuda. É assim simples, tá? Ativar o sininho, diz que é assim, graças. Ainda tem que colocar o dedo. Tem que compartilhar, essa ideia precisa chegar. Tem muita gente, se a gente tá falando que tem tabu, é porque tem muita gente que tá com os ouvidinhos bem tapadinhos, que não quer ver a informação clara. Entre o fato e o fake, entre o mito e a verdade, tá a informação verdadeira compartilhada. É missão nossa, é missão sua. Então ajude a gente a compartilhar esse conteúdo, ativa o sininho aqui pra ficar ligado, se inscreva no canal, que é importante, é pra vocês e é feito com muito carinho, com né? muito carinho, é isso mesmo. É isso aí. Rodrigo, onde que o pessoal te encontra? Então, eu tenho um YouTube também que eu comecei algumas semanas atrás. Eu tô começando a fazer. Mais uma pra trazer informação de relevância. Dr. Rodrigo Gomes, né? Você me encontra Instagram lá. E YouTube. Não, esse e do YouTube também. No Instagram é Rodrigo_Gomes_DR. Perfeito. Né? E tem o site também, que chama Rodrigo Gomes Online. Então, Perfeito. Rodrigo Gomes Online você me acha no YouTube e no Instagram. Nós vamos deixar aqui, né, anotadinho aí pra quem tem muita assiste. informação lá também. Eu acho assim que realmente, igual vocês falaram, a Mari falou, a gente tem que ocupar a rede com coisas importantes e com coisas reais, e não com mitos aí, com confusão, né? É isso mesmo. Vamos lá, vamos todo mundo compartilhar. Doutor Rodrigo deu aula aqui pra gente, professor, né? Foi meu professor, nós somos velhos. Dando aula pra gente. Queria agradecer a todo mundo aqui e compartilha essa ideia. Pode falar de câncer, sim.